Meu parceiro, hoje o vídeo tá top demais. Vou mostrar pra vocês como o próprio Trafalgar de Law se tornou uma tremenda de uma gostosa e como ele conseguiu tancar até mesmo o Barba Negra. Então fica até o final, curta o vídeo e reveja essa batalha entre o Trafalgar de Law contra o Barba Negra. Aqui vemos que o submarino do Trafalgar de Law nem sua tripulação tá conseguindo tancar a fruta do terremoto do próprio Barba Negra. Só que enxergamos que o Law tá tossindo muito. E é meio estranho isso. Trafalgar diz para os seus companheiros que vai emergir para a terra mais próxima, a nordeste. Claro, todo mundo concorda com ele, até porque são escravos do Law. Brincadeiras à parte, mas ele tá tossindo muito. E no momento em que ele se levanta, meu Deus do céu, eu fiquei sem reação, olha isso. Ele diz, preparem-se para lutar, rápido. E todo mundo fica surpreso por ele ter virado uma mulher. E até o Beppo virou uma mulher. E eu achei ele bem bonitinho. E mais uma vez, não sou eu que tô falando, tá? O Trafalgar de Law diz que ele tá se sentindo menos forte do que de costume. Ou seja, por ele ser uma mulher. E afirma, seja como for, estamos em apuros. O engraçado é seus companheiros falando que ele tá uma tremenda de uma gata, e o Trafalgar só diz, cala a boca, senão eu acabo com vocês. Só que logo após isso, seus companheiros que disseram isso se tornaram mulheres também. Claro, cortando um pouco da atenção do vídeo, eu gostaria de mencionar que o próprio Oda, ele pratica técnicas para desenhar mulheres em One Piece. É sério, além de gênio, o cara é tarado. Trafalgar diz para não tocarem nos infectados, porque quando você toca você vira uma mulher. Esse é o momento que eu mais curti desse episódio, é que ele diz o seguinte, que uma coisa que ele aprendeu lutando contra os imperadores é que é possível vencê-los. Quando o Law faz isso eu achei que eu tava em outro site, só que aqui ele explode todo o seu haki, porque ele percebeu que qualquer colisão de haki anula qualquer fruta do diabo. Isso tudo é apenas experiência dele, né? Não é apenas se graduando para saber disso. Assim, com sua explosão de haki, todo mundo vira homem de novo dentro da tripulação dele. E foi até esquisito todo mundo comemorando. Nossa, que top, cara. Eu voltei a ser homem de novo. Mano, certamente o Oda, ele é machista. Law aqui afirma que eles não têm tempo para descansar e vamos para a terra firme. Todos concordam e falam, certo, capitão, vamos lá. E aqui a gente descobre quem fez o Law se tornar mulher. Ele afirma que apenas um homem com 3 bilhões de recompensa conseguiria anular essa Akuma no Mi. E ainda afirma, eu aposto que você gostou da doença efeminação. E claro, o nome dele era Doc e ele tem a fruta da doença. O Van Algur, que tem a fruta do portal, se teleporta com Burgess para a ilha. Só que o Burgess, ele é muito potente. Ele literalmente segura uma montanha, cara. Trafalgar e seus companheiros enxergam que tem alguém no meio dessa montanha levantando ela. E o Burgess só diz o seguinte, que o poder da fruta da força é soberano. Mas claro, se você parar pra analisar, não é só a fruta da força. O cara, ele deve treinar todo dia. O poder da fruta depende de quem usa ela, né? Trafalgar fala, meu Deus, outro cara com uma Akuma no Mi, e afirma que o Barba Negra foi muito inteligente em ter caçado pessoas com frutas do diabo. Só que quando o Burgess joga essa montanha para cima de Law, ele só ativa o seu Room e diz Amputato e corta toda essa montanha. Mas claro que foi em vários pedaços, então a montanha começa a cair em vários tripulantes dele. Mas de longe a gente já ouve o Zi hahaha, que é a melhor risada de One Piece. Todos assustados por ver um Inokun de frente e o Barba Negra só diz Isashi Buridana, Trafalgar de Law. Law apenas afirma, que você tá fazendo aqui? E o Barba Negra, como um bom camarada, ele fala, não seja grosseiro, somos colegas da pior geração. E começa de novo a ficar assim, e claro, o bando do Barba Negra também tem o Stronger, que é a fruta do cavalo. Essa parte é interessante porque o Barba Negra afirma que ele sabia que ou o Kid, ou o Luffy, ou o Law viriam para cá depois de sair de Wano. E o Barba Negra continua, eu quero todos os seus poneglyphs, Trafalgar de Law, porque eu sei que o Kaido tinha um. O Law, ele é muito honesto nessa situação, ele fala, direitos iguais para todos. Quem ganhar essa partida pode levar tudo o que quiser. O bacana é que a gente conhece o Barba Negra como aquele cara que sempre foge das lutas, só que aqui ele fala que o Trafalgar não vai fugir dali. E claro, começa de novo e Trafalgar começa a ordenar para os seus tripulantes fazerem determinadas situações. E mano, essa animação ficou muito boa dele ativando a sua Akuma no Mi, Re-Romo. Ou seja, ele literalmente já despertou ela no meio do combate. E diz Amputato e corta o cavalinho. O cavalinho que tem a fruta do cavalo. O melhor de tudo é o Barba Negra caindo e dizendo o seguinte, eu não sabia que ele fazia isso, nem me contaram sobre isso, cara. Será que é o poder da fruta dele despertada? Law diz que ainda não terminou. Como não tinha muito o que fazer para o Barba Negra, ele ativa a sua fruta do terremoto no meio do ar. E mano, essa fruta misturada com haki, de verdade,
gente, ela é bem quebrada mesmo. Quebrou tudo aos arredores da ilha. A cara do Lau nessa situação é muito engraçada, eu botei até de papel de parede. Como Lau ordenou para um de seus tripulantes ir no meio do mar, ele acerta as maçãs explosivas que iam jogar em seus tripulantes. Isso que é uma cara de frustração. Os companheiros do Lau afirmam: você achou que a gente era fracote? A gente cresceu no extremo frio lá do North Blue. O Van Augur, que tem a fruta do teleporte, ele está pronto para atacar o Trafalgar de Lau em seu ponto cego. Beppo vê de longe e fala: protejam o nosso capitão. A snipada é jogada, só que olha o seguinte, o Jim Bart tem uma defesa totalmente impenetrável e consegue defender o seu capitão. Ele até diz, ele tem uma defesa bem forte. Voltamos agora para o Trafalgar de Lau com sua fruta, sua Akuma no Mi despertada. Ele vai jogar contra o Barba Negra. Atravessando o Barba Negra, o Barba Negra só olha esse tipo de situação e diz: cara, isso daqui não dói nada. Só que fica mais alguns minutinhos que você vai ver o que vai acontecer. Trafalgar só diz: onda de choque. E é muito top ver o Barba Negra levando uma coice do Trafalgar de Lau. Isso é muito épico, cara. Aqui dá pra ver o quanto que o Lau se desenvolveu em um ano. Van Augur vai para cima do Barba Negra e fala que é isso que acontece quem vai pra cima sem pensar. E o Barba Negra diz: vamos continuar o ataque. Van Augur usa sua fruta do portal, então eles se reencontram em terra firme. Lau, com seu rum ativado, pergunta para o Barba Negra: todos seus oficiais têm frutas de Akuma no Mi? E diz: então todos são âncoras ambulantes. O Barba Negra: zihahaha, os frutas do diabo têm muito mais vantagens que desvantagens. Lau, com seu rum ativado, ele pega várias pedras e começa a atacar no Barba Negra. E Barba Negra contra-ataca com sua fruta do terremoto. Eu não sei se foi com a fruta do terremoto ou se foi totalmente com seu haki. Trafalgar ativa o seu de novo despertar da sua fruta. E aqui literalmente fica o tamanho do meu pau em cima da mão do Barba Negra. Barba Negra fica entre essa colisão junto com o Lau. E o Lau fica bem feliz, achando que tá tancando o Barba Negra. Mas a infelicidade vem logo a seguir. A gente esqueceu que ele tem duas Akuma no Mi. Esse embate até que era meio óbvio, né? Então Barba Negra, com a sua fruta da escuridão, ele ativa o Vórtice Negro. Os olhares se cruzando entre os dois já diz muita coisa mesmo. Que esse embate, a gente sabe quem vai ganhar. Tudo escurece e o episódio acaba, porque esse embate já foi feito. Quem quiser a parte 2, coloca aqui nos comentários, pra gente ver quem ganha. É meio óbvio, mas a gente tem que ver, né?